Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram aqui para o canal. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso e hoje eu vou tratar de um tema extremamente polêmico. Eu já sei que muita gente não vai gostar, mas é aquilo, né? Quando eu decidi fazer uma série de vídeos sobre escravidão, eu já sabia que eu não ia agradar todo mundo. Se eu quisesse agradar todo mundo, eu faria um vídeo sobre slime, sei lá. Quero deixar bem claro o seguinte, eu não estou indo contra a religião de ninguém. Em todos os vídeos que eu faço, você vai ver que não são vídeos de opinião, não são vídeos opinativos. Eu trago fatos históricos e esse é um daqueles que não dá para fechar os olhos, tá? Aconteceu, é história, a gente não pode simplesmente ignorar. Então não pense que eu estou indo contra a sua fé, eu estou simplesmente trazendo fatos de como o cristianismo foi usado para endossar a religião por séculos. Se você é cristão, você sabe que Jesus Cristo viveu numa época em que a escravidão era algo corriqueiro, era algo cotidiano. E Jesus Cristo, como qualquer pessoa daquela época, conviveu com a escravidão, via a escravidão, e ele nunca considerou aquilo imoral ou digno de reprovação. Em nenhum dos 4 evangélicos, Jesus proíbe, questiona ou condena a prática de compra, comércio ou utilização de seres humanos. E é interessante você notar que não só Jesus, mas o próprio Deus, no Antigo ou no Novo Testamento, nas oportunidades em que ele teve que falar com os seres humanos, ele passou vários princípios morais, proibiu várias coisas, disse que outras deveriam ser feitas, mas, por exemplo, o próprio Deus proibiu que se comesse carne de porco, moluscos e crustáceos, proibiu o trabalho nos sábados, proibiu o divórcio, proibiu a homossexualidade, a tatuagem, a fofoca, a mágica, tranças nos cabelos, colares de pérola ou de ouro, vestimentas feitas com 2 tipos de tecidos, mas nunca proibiu a escravidão. Nunca disse uma palavra contra a escravidão. Enquanto no Antigo Testamento você vê que não só a escravidão não é proibida, mas ela é até incentivada e o Antigo Testamento chega até a legislar, ele chega a ensinar como que deve ser feito a aquisição de um escravo, como que ele deve ser castigado, ele ensina como lidar com escravos. E no Novo Testamento já é diferente, eles enaltecem a servidão do escravo, como que um escravo, como bom cristão, sempre deveria obedecer ao seu senhor, sempre ser submisso e para não se rebelar contra o próprio Deus, porque era a vontade de Deus que ele fosse escravo. Você tem até passagens da Bíblia, como essa que é famosa, é clássica de Pedro, em que ele diz: vós escravos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos cruéis. Então você vê que a religião realmente era usada para isso, para fazer a pessoa aceitar a condição dela de escravo, de serva. Na epístola de Filemon, o apóstolo Paulo devolve o escravo foragido Onésimo a Filemon, que é um rico senhor convertido ao cristianismo, mas em momento nenhum ele questiona sobre a prática, se ela é correta, se ela é cristã. Ele simplesmente devolve o escravo foragido para o rico que tinha acabado de se converter ao cristianismo. Em nenhuma passagem do Novo Testamento, gente, nenhuma, você encontra sequer uma linha que proíba, recrimine ou sequer questione a escravidão. Nem sequer uma linha que insinue que a escravidão possa ser uma prática desumana, imoral ou anticristã. Você não vai encontrar isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Desde o surgimento do cristianismo, desde os primórdios dos tempos de Jesus até praticamente a Idade Média, nenhum cristão, nenhum pensador, teólogo, filósofo da época questionou sobre a legalidade, a legitimidade da escravidão. Nenhum deles achava essa prática imoral ou injusta. Todos achavam que se acontecia daquele jeito, era a vontade de Deus. Por exemplo, o imperador Constantino I, que foi o primeiro a se converter ao cristianismo e ele tornou o Império Romano todo cristão, ele não proibiu a prática da escravidão quando ele se tornou cristão. A escravidão existia antes, na época do paganismo, entrou no cristianismo, continuou sendo uma prática normal e aceita. Muitos papas possuíam eles mesmos escravos. Por exemplo, olha, o Papa Inocêncio VIII
recebeu em 1488 de presente 100 escravos do rei Fernando II de Aragão, da Espanha, e os distribuiu entre seus cardeais e a nobreza de Roma. Em 1639, o Papa Urbano VIII comprou para si mesmo vários escravos da Ordem de Malta. A própria Igreja Católica foi a maior detentora de escravos de todo o Império Romano, e a prática comum dela era punir com a excomunhão qualquer escravo que fugisse, que abandonasse os trabalhos com o seu senhor. Sempre era a ameaça da condenação eterna para fazer o escravo se sujeitar à situação que ele tinha. O próprio Santo Agostinho, que muita gente tem como um grande católico, um grande pensador, um grande teórico, ele aceitava a escravidão como uma prática normal da vida. Por exemplo, olha o que ele dizia: é com justiça que a condição de escravidão é o resultado do pecado. A primeira causa da escravidão é o pecado, que sujeita o homem ao domínio de outro homem, o que não aconteceria sem julgamento de Deus, aquele que sabe aplicar a punição correta a toda a variedade de ofensas. O Papa Gregório I, por exemplo, ele dizia praticamente a mesma coisa, que era uma providência divina existir a escravidão e que o escravo deveria aceitar a posição dele no mundo como escravo. Olha o que ele dizia: os escravos devem ser orientados a não desprezar seus mestres e reconhecer que são apenas escravos. Todos os homens são iguais por natureza, mas a providência organizou uma hierarquia de mérito, olha os meritocratas, são antigos, hein? E regência em que as diferenças entre as classes de homens surgiram como resultado do pecado e são ordenados pela justiça divina. O São Tomás de Aquino, que é um célebre católico também, ele ia mais além. Ele dizia que a escravidão era parte da estrutura original do universo e que assim como os anjos têm uma hierarquia no céu, na terra os homens têm uma hierarquia e os escravos têm que obedecer aos seus senhores, porque essa é a vontade de Deus quando construiu o universo. Veja você. Ele dizia: homens de inteligência excepcional naturalmente assumem o comando, enquanto aqueles que são menos inteligentes, mas de compleição física mais robusta, parecem destinados pela natureza a agir como escravos. Uma vez que a criança está sujeita ao poder de seu pai e o escravo ao poder de seu mestre, um pai pode legalmente bater em seu filho, e um senhor pode bater em seu escravo para que a lição seja dada através da correção. E aí, ele foi levando mais de um milênio para os cristãos começarem a questionar a escravidão. Afinal de contas, eles tinham o aval incondicional da Sagrada Escritura, que dizia que a escravidão tinha sido criada por Deus. Eles tinham um endosso silencioso, né? Quem cala consente. Eles tinham um endosso religioso de Jesus Cristo, o fundador da religião que nunca se posicionou contra a escravidão. E eles tinham também a assinatura de vários teólogos corroborando essa opinião. Então era difícil realmente para um católico, para um cristão naquela época, se posicionar contra a escravidão. O Papa Paulo III, em uma encíclica chamada Sublimus Dei, foi o primeiro a começar a questionar a escravidão. No entanto, o objetivo maior dele não era exatamente combater a escravidão. Ele queria era trazer os povos da África e da América para a fé cristã. Então ele começou a olhar esses povos de maneira mais humana, para dizer que eles também tinham uma alma, porque a crença de que os escravos, os negros não tinham alma, para trazer essas pessoas para a fé cristã. Ele dizia: nós, que embora indignos, exercemos na terra o poder de nosso Senhor e buscamos com toda a nossa força trazer ao redil sobre nossa guarda as ovelhas desgarradas do seu rebanho, consideramos, entretanto, que os índios são homens de fato, e que não só são capazes de entender a fé católica, mas, segundo informações, desejam muito recebê-la. Você vê que ele coloca na boca do índio a vontade de se tornar cristão? Duvido que algum índio tenha dito isso para ele, mesmo se tivesse dito, eu duvido que ele tenha entendido, não é? Ele dizia que o próprio índio queria ser cristão. E para isso, ele usava princípios filosóficos, princípios morais genéricos. Ele não usava ensinamentos da Bíblia, porque a Bíblia avalizava a escravidão. Então ele tinha que usar alguma coisa fora para tentar dizer que aquilo não era tão certo assim, mas sempre de maneira indireta, porque se ele fosse incisivo, ele estaria indo contra a Bíblia que ele defendia. Durante a Revolução Francesa e durante a Reforma Protestante, com a Bíblia podendo ser traduzida para vários idiomas, começou a ficar claro que a escravidão era endossada pela religião,
que a religião corroborava aquilo, mas os iluministas estavam totalmente desapegados da religião. Então eles começaram a combater essas falas a favor da escravidão, e isso começou a dar o primeiro choque importante contra o aval que a igreja dava para a escravidão no mundo. Como você tinha na Revolução Francesa os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, isso era completamente incompatível com a escravidão. Mas os cristãos da época, da Igreja Católica, sempre tinham como dar um jeito de dizer que não era bem assim. O cardeal Gerdel, por exemplo, na Itália, ele dizia: não, mas isso aqui não está contra os princípios de igualdade, não. Olha, a escravidão não aboliu a igualdade natural dos homens. Pela escravidão, um homem torna-se sujeito ao domínio de outro, na medida em que o senhor tem o direito perpétuo a todos os serviços que um homem pode realizar para outro, e sujeito à condição de que o senhor deve cuidar devidamente de seu escravo e tratá-lo com humanidade. Então, desde que o escravo obedecesse, servisse ao seu senhor, a igualdade estava mantida, você não era inferior, você estava só prestando um serviço, mesmo que obrigatório. Essa era a desculpa desse cardealzinho italiano. Ele foi acompanhado também pelo pastor George Whitefield. Esse pastor anglicano dizia: quanto à legalidade de manter escravos, não tenho nenhuma dúvida, já que fala-se que alguns que foram comprados com o dinheiro de Abraão e de alguns que nasceram em sua casa. E não posso deixar de pensar que algum daqueles servos mencionados pelos apóstolos em suas epístolas eram ou haviam sido escravos. Está claro que os gibeonitas estavam fadados à escravidão perpétua, e embora a liberdade seja doce àqueles que nascem livres, no entanto, aqueles que nunca conheceram essa doçura, a escravidão talvez não seja tão penosa. Como quer que seja, é fácil demonstrar que, sem negros, não é possível cultivar em regiões quentes. O que eu tenho a ver com isso? E no século XIX, já bem recentemente, nos Estados Unidos, que se inspirou muito na Revolução Francesa, mesmo assim, americanos influentes como, por exemplo, Jefferson Davis, Robert Dabney e Richard Furman foram algumas das personalidades que embasaram a defesa da escravidão sempre em passagens bíblicas. É bem claro isso, tá? Já no nosso querido Brasil, durante todo o período colonial, a Igreja Católica sempre apoiou abertamente a escravidão, nunca combateu e dizia, inclusive, que a prática da escravidão era necessária, que sem ela a América Portuguesa seria completamente inviável. Veja, por exemplo, o que dizia o padre Manuel Ribeiro da Rocha: o tráfico de escravos não pode terminar, pois isso prejudica o reino e as conquistas no temporal, e no espiritual prejudica o serviço de Deus e o bem das almas que resulta do dito comércio e transporte desses gentios e sua conversão. Então o discurso da Igreja Católica era: não tem nenhum problema a gente ter serviço escravo aqui, porque seria bem pior se esses negros continuassem na África e não se convertessem à fé cristã. Eles estariam condenados à eternidade no inferno. Então é bem melhor que eles estejam aqui mesmo como escravos do que estivessem lá com a condenação perpétua. Os católicos brasileiros, na verdade, eles olhavam a escravidão como se fosse uma reedição das cruzadas, né? Ele achava que você, conquistando povos africanos e povos indígenas, você, mesmo que à força evangelizando, você estava fazendo um bem para esses povos. Esse era o argumento. Olha o que dizia, por exemplo, o bispo José da Cunha Azevedo Coutinho: a escravidão é o menor dos males para os africanos. Antes passar a vida como escravo, a sofrer as consequências da lei do vencedor, que manda passar a espada nos vencidos. A liberdade do homem não é direito natural absoluto, como querem os novos filósofos, mas relativo às necessidades sociais. Nesse período todo colonial brasileiro, praticamente a gente pode dizer que o trabalho da igreja se limitava a pedir para os senhores tratarem com humanidade aqueles escravos que submetessem com subserviência, mas aqueles que se submetessem com subserviência. Aos outros, o castigo era merecido. Depois da proclamação da independência, quando na América Latina inteira os países estavam se libertando de Portugal e de Espanha, todos os países estavam virando repúblicas e estavam abolindo a escravidão. O Brasil fez o contrário, ele continuou sendo um império
e ele não mexeu no assunto escravidão. A igreja se absteve o tempo todo, pelo contrário, sempre tinha seus próprios escravos e possuía escravos até o ano de 1887. Vocês lembram nos outros vídeos que eu fiz que, por exemplo, desde 1823 a gente já tinha países abolindo a escravidão nas Américas. Os que mais tardiamente aboliram, como a Argentina, Bolívia, foi em 1846. O Brasil continua com essa prática por quase 50 anos ainda e a Igreja Católica não falava nada. Pelo contrário, ela própria detinha escravos no Brasil. Foi apenas na década de 1870, quando a abolição já era dada como inevitável, já não tinha mais jeito, já tinha acabado em todo quanto era lugar, que o jornal católico O Apóstolo começou a timidamente meio que se dizer que talvez a escravidão não fosse tão correta, começou a levemente se posicionar contra a escravidão. Mas mesmo assim a igreja ainda tinha seus escravos e o apoio era mais por pressão popular, era inevitável que iria acabar. E mesmo assim, mesmo com esse apoio tímido, mesmo com a escravidão sendo algo que inevitavelmente iria acabar muito proximamente, mesmo assim, enquanto os abolicionistas desde 1822 estavam lutando pelo fim da escravidão, a Igreja Católica só foi divulgar a encíclica do Papa Leão XIII condenando a escravidão em junho de 1888, quer dizer, depois da escravidão. Ela só se posicionou oficialmente contra a escravidão um mês depois da escravidão já ter acabado. Então o que a gente pode concluir disso tudo? Basicamente, eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou querendo atacar a religião de ninguém, eu estou mostrando fato. O Chris Rock é um rapper americano, ele tem uma frase que é muito conhecida e muito controversa, que ele diz: se você é negro e cristão, você tem uma memória muito curta. Na verdade, nos Estados Unidos, durante os anos 60, durante a luta pelos direitos civis, muitos negros americanos se converteram ao islamismo. Isso era uma maneira realmente de repudiar a fé cristã, que eles começaram a entender o quanto de mal essa religião tinha provocado para eles ao longo dos tempos. E eles começaram a rejeitar a fé católica, a fé cristã em geral. E como exemplo disso, eu vou deixar com vocês, para finalizar, um depoimento de talvez dos maiores lutadores de boxe da história. Se ele não é o melhor, ele talvez com certeza é o mais famoso, que é o Cassius Clay, que se converteu ao islamismo e mudou o nome dele para Muhammad Ali. Ele foi extremamente famoso, extremamente influente, todos os anos 60, 70, 80, muito conhecido. E nessa entrevista curtinha, ele diz basicamente por que ele se converteu ao islamismo. Eu deixo vocês com esse depoimento, agradeço muito que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Se quiser compartilhar, você vai ajudar esse canal a crescer e vai me ajudar a continuar produzindo mais conteúdo. Muito obrigado, pessoal, eu já fui. Won the Olympic gold medal in Rome, Italy. Olympic champion, the Russian standing right here and the Pole right here. Is Poland considered a communist country? Yeah. Yeah, I'm defeating America's so-called threats or enemies. And the flag is going dun 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 dun. I'm standing so proud. Dun 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 dun. And I done whooped the world for America. Dun 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 dun. I took my gold medal, thought I'd invented something. I said, man, I know I'm going to get my people freedom there. I'm the champion of the whole world, Olympic champion. I know I can eat downtown now. And I went downtown that day, had my big old medal on and went to restaurants. At that time, black things weren't integrated. The black folks couldn't eat downtown. And I went downtown, I sat down, and I said, a cup of coffee, hot dog. The lady said, we don't serve Negroes. I was so mad. I said, I don't eat them either. Just give me a cup of hamburger. I said, I'm the Olympic gold medal. 3 days ago, I fought for this country in Rome. I won the gold medal, and I'm going to eat. The manager, I heard her tell the manager, and he said, well, I'm not the man. Now he's got to go out. Anyway, I didn't raise no how they put me out. And I had to leave that restaurant in my hometown where I went to church and served in their Christianity and fought, and daddy fought in all the wars. Just won the gold medal and couldn't eat downtown. I said, something's wrong. And from then on, I've been a Muslim.
Yes, I was going to ask you, in fact, what attracted you to the Muslims, truth, the teachings of Elijah Muhammad on how black people's been brainwashed, how they've been taught to love white and hate black, how we've been robbed of our names in slavery, we were robbed of our culture, we were robbed of our true history, so it left us a walking dead man. So you got black people in all white country, and they don't know nothing about themselves, they don't speak the language, they're just mentally dead. And this is happening all over the world. But the first place that will rise will be the black people in America, and then the rest of them will, but it's going